boa noite, mas a minha câmera tá com problema, não consegui arrumar aqui. Tá jóia. Pessoal, esse aqui é o Davi, ó. Esse é o meu primeiro filho. Lindo, gostoso! Te amo. Também, amor. Tá, sai com essa frescura pra lá, tá? Isso aí, dá um jeito aí, Montano. Ah, isso aí. Desaparece. Ô pai, pai, Oi? já sabe mais ou menos o assunto que vai seguir hoje? Eu já atendi 4 Thiago. Por que você tá perguntando? Thiago na cabeça. Porque eu tô com uns problemas aqui. Hoje eu descobri que meu futuro só depende de mim. E eu tô mal pra caramba. Ah, é, cara? Sério? Sério. Mas viu, quem tinha te falado que só não que dependia de outras pessoas? Ninguém, mas na minha cabeça era óbvio. Hoje que eu descobri que depende de mim. Quer dizer que eu tô livre de você agora? Ah, mais ou menos. Mais uns 3 anos ainda de mesada universitária. Ah, é? É, mais uns 3 anos. Ó, quem tá aqui do meu lado é a Paloma. Deixa eu ver a Paloma. Oi, Paloma. Seja bem-vindo, Paloma. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Que agora o Eliseu ligou uma câmera aqui. Radiante. Tem um farolete em cima. É, com farolete em cima. Professor, essa aula que mandou lá no grupo mudou bastante coisa? Acrescentou mais coisa? Acrescentou. Esse agora é o último lote, tá? De slides. Tá. Então ali nós temos o curso completo. São 73 slides, vocês podem usarem como quiser. Pode aproveitar bastante, tá bom? Usar na igreja, na aula, para fazer monografia, fazer trabalho de escola, fazer trabalho de psicanálise. Tá aí, totalmente liberado. Pessoal, a Franciele é da turma de sábado, mas teve problema na internet na casa dela, então ela veio com a gente hoje. Certo, Fran? Seja bem-vinda. E a Rosana de Piracicaba também está começando hoje. Estão pegando a metade, praticamente a metade do nosso curso. Ainda está faltando algumas pessoas, mas já estamos passando a hora. São 19 horas e 5 minutos aqui no meu relógio. Podemos começar? Quem foi entrando vai nos acompanhando. Tudo bem, gente? Ó, de acordo com a Sandra é onde eu me socorro na segunda-feira para perguntar que slide eu parei. Então, de acordo com a Sandra, nós paramos no 39, certo? Seria esse aqui, ó. É esse aqui. Mas, como a gente tem gente nova no grupo, vou pedir licença para vocês para a gente começar aqui, ó. Rapidinho, tá bom? Ok? Tá faltando ainda, né? Bastante gente. Tá faltando o outro Richard. Vitor? Ô, Vitor. Oi. Quem que eu não tô vendo, mas que já chegou? Tá, eu vou falar por ordem alfabética que tá aparecendo aqui, tá? Tá. A Débora Dantas, a Fabiana, a Franciele, Giovanna Heloísa, eu não lembro quem é, mas é um cara que entra, acho que pelo e-mail da filha. Aí, Quem quer, fala teu... Ô, cara, fala teu nome, cara. É o Adriano. Esse é o Adriano, Vitor. Lá de Campinas. o Adriano, a Luciana, o Richard de Limeira, a Rosana, a Sandra e a Tânia. Ah, Ainda tá. falta a Laís, a Adicélia. Tá. Falta uma turma ainda. A Fabiana tá chegando. Fabiana, seja bem-vinda. Oi. Oi, Fabiana. Obrigada. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite. Obrigada. Vamos lá então. Pessoal, nós vimos que Freud escreveu um texto em 1929, onde ele convidou a sociedade para uma reflexão sobre o sofrimento humano. Vocês estão lembrados, não é? E o sofrimento humano, de acordo com Freud, é causado por duas fontes de sofrimento.
o psiquismo e a cultura. E aí nós discorremos nos nossos 2 primeiros encontros sobre o próprio psiquismo do homem, da mulher, no tocante à felicidade. Chegamos à conclusão de que o próprio Freud dizendo que é impossível obter a felicidade completa. Então, de acordo com o ensaio de Freud, o ser humano é guiado pelo princípio do prazer, programa do princípio do prazer, não é? Mas esse ser humano, ele é entregue à cultura, e é aqui que nós começamos. Então, depois da fase fálica, o indivíduo passa a conviver com a sociedade. E lá na sociedade ele vai encontrar os seus conflitos. Então agora nós estamos mudando. Nós vamos ver o sofrimento partindo da sociedade, da cultura ou da civilização em que o ser humano está vivendo. Ok? Como que nós chegamos para o social? Quando o ser humano chega para o social, ele traz consigo um status de ser o senhor dos seus atos. Ele manda em si, não é? Não é isso que a gente aprende lá na psicanálise? Quem é o homem que chegou na cultura? A mulher que chegou na cultura é aquele que está no centro de um planeta que é o centro do universo. Mas aí nós deparamos primeiramente com o próprio Charles Darwin, dizendo que a Terra não é o centro do universo, né? A Terra é um pequeno planeta, é um planetazinho, então não é o centro. E depois, no final do século XIX, início do século XX, aí nós temos Freud trazendo uma outra ideia, dizendo assim, o ser humano não é senhor dos seus atos, muito pelo contrário. O seu governo é inconsciente e suas atitudes pulsionais. Isso aqui é uma bomba. É uma revolução no pensamento de uma forma positiva e de uma forma também negativa. Positiva porque nós estamos adquirindo um conhecimento mais claro a respeito do ser humano. Negativo também porque nós vamos passar aí por um certo medo, não é? Quem é o nosso governo? Nós somos governados pelo nosso próprio inconsciente. E todas as nossas atitudes, elas são produtos de uma ação libidinal. Então, as nossas atitudes são pulsionais. Freud, então, constata que para viver em sociedade, nós precisamos sacrificar a maior parte dos nossos desejos. Então o Eliseu está aqui na minha frente. Para o Eliseu viver na sociedade que ele escolheu, ele vai ter que sacrificar muito desejo. O Adriano tem que sacrificar, a Sandra, a Tânia, Rosana, a Débora. Então, em favor de uma sociedade, nós vamos então renunciando aos nossos desejos. Essa é a condição para que a sociedade sobreviva. E o que é o desejo? O desejo é um substantivo da ordem do inominável. Está lembrado, Adriano, quando nós falamos isso em aula? Adriano, aquele debate que a gente teve lá sobre Lacan, quando Lacan traz a questão do desejo e da demanda. Está lembrado, Adriano? Então, como nós não vamos nomear o desejo, nós não temos como nomear essa ideia, mas nós sabemos que todo desejo parte de uma demanda. Ninguém desejou por desejar. Quem deseja estar com alguém, quem deseja uma companhia, o desejo é estar com alguém. Mas qual seria a demanda? A demanda é a solidão. O bebezinho quer o peito.
Ele quer a mamadeira. O desejo dele é a mamadeira. Mas ele tem uma demanda, que é a fome. E a demanda, então, é suprir o estômago para que a fome desapareça. Diante da demanda, do desejo, de uma civilização que exige os nossos sacrifícios, então Freud conclui: o mal, olha lá, gente, o mal está instalado. Vejam, pelo desejo, pela cultura e pela demanda. Então, Freud então tem uma... Só um minutinho, pessoal, estou meio perdido aqui no slide, mexi errado. Agora sim. Então nós temos aqui, pessoal, uma ideia de Freud que é de uma intervenção. Nós precisamos conviver com essa sociedade, mas eu não quero castrar meus desejos. Ninguém quer. Então Freud diz o seguinte, e nós também, olha lá. Nós precisamos de uma dor capaz de ser suportada. Isso que a psicanálise trabalha. Não é a eliminação da dor, mas é fazer com que a dor do ser humano passe a ser suportada por ele. Ele conviva com a dor. Para isso, o ser humano então vai adotar o princípio da realidade. Veja, o princípio do prazer sem censura ficou para trás. Para viver em sociedade, ele precisa agora do princípio do real. No princípio da realidade, a satisfação vai ser adiada, o desprazer vai ser tolerado. Lembra, lá no psiquismo, nós trabalhávamos com o prazer obtido e o desprazer rejeitado. Aqui no princípio da realidade, o ser humano entende que a vida é feita de desprazer. Então, todo prazer vai vir acompanhado de um desprazer. O que você faz? Renuncia ao prazer, despreza o desprazer? De maneira nenhuma. No princípio da realidade, nós jogamos a satisfação mais para frente e toleramos o desprazer. Desprazer de pagar o convênio, desprazer de pagar o aluguel, desprazer de trabalhar. Mas Freud conclui que, adiando a satisfação e tolerando o desprazer, o ser humano vai cair, vai ser renegado a diversas fontes de sofrimento. Olha aí, pessoal, vamos lá. O que é a família? Semana passada eu pus esses slides, mas a internet estava tão ruim. Eu estou feliz da vida hoje, porque está melhor. Você vai ouvir uma coisa de mim agora que você não esperava ouvir nunca na tua vida, mas vai ouvir. Ô Débora, o que é a família? A família são as pessoas que a gente convive, né? Sim. O pai, a mãe, os filhos, depois o marido, são todas aquelas pessoas que a gente ama, que a gente quer proteger, que a gente quer cuidar, que vai ensinar tudo pra gente. Então você me responda assim, Débora. A família é uma estrutura que completa a minha frase. Que dá base para todo ser humano. Isso, legal. Adriano, o que é a família? A família é a base da estruturação psíquica e de relacionamentos, né? Sim. Rosana Camós, o que é a família? A família é um grupo que é unida pelo sangue e pelo espírito. Ah, que lindo. Franciele,
responda para mim, Fran, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, na tua idealização. Vamos lá, Fran, o que é a família? Eu acho que a família traz muitas coisas boas e muitas coisas ruins, e que a gente se sente às vezes muito obrigado a conviver, e isso é bom, porque a gente cresce muito, né? A gente aprende muito com essa obrigação. Ok, fantástico. Vocês responderam muito bem. Adicélia, o que é a família? Olha, acho que é um eterno conflito. Nossa. É tudo de bom, mas às vezes também dá dor de cabeça, né? Olha, eu vou mudar. Eu vou lá. É Que vi só. Fala pra Adsélia que é que ela não tem mais eu lá, porque quando eu fiquei um ano lá, eu era o conciliador. Ah, tá. Eu vou falar. É a sua falta, Dani. Pessoal, olha só. Vamos responder dentro da psicanálise. A Adsélia respondeu de uma forma tão real. Mas quer ver só, Adsélia? Dentro da psicanálise, quer ver? Richard Leandro, o que é a família dentro da psicanálise? Oi, boa noite. Eu acabei de chegar, cheguei um pouco atrasado. Família dentro da psicanálise? Na visão psicanalítica. Tá, na minha limitada visão psicanalítica, eu entendo que família, ela é a base que vai moldar o psiquismo de um sujeito, né? Possibilitando ele estar dentro da ordem da neurose, ou com algumas distorções, passando a ter alguma saída que não seja a neurose, né, como psicose e perversão. Acho que eu penso assim de família, mas basicamente isso. Tá muito, muito profundo a tua explicação, mas você quer ver só, gente? Olha a frase que nós colocamos. A família é uma instituição produtora de sentimentos recalcados. Para a psicanálise, família é problema. É uma bomba. A fonte das neuroses, né? Sim, Pode formar um sujeito neurótico. Sim, o que nós pegamos, gente? O que nós pegamos no nosso consultório? Pessoas que trazem um histórico familiar todo desajustado. Ser humano portador de uma dor que ele não explica. De um pai e uma mãe ausentes, severos e produtores dessa neurose aí que o Richard está colocando. Então, o viver, é isso que Freud coloca. A civilização institui a família. Mas aí nós temos aí linhas de pensamento que eu não vou me atrever a mexer agora, por uma questão de tempo, não é? E por uma questão até de idealismo mesmo. Mas se quiser conversar outra hora sobre isso, a gente conversa numa boa. Mas nós estamos aí falando, né? Nós precisamos preservar a família. Não, gente, nós precisamos reconstruir a família. Nós precisamos restaurar a família. Nós precisamos curar a família. A família é uma estrutura muito doente. O que mais tem na família? Ciúme. A família é o lugar onde reina o ciúme, a opressão, a perseguição, as surras indevidas. Então nós pegamos o indivíduo totalmente recalcado lá de dentro da sua própria casa. Entendeu, gente? Por isso que o mal-estar na civilização. Aí nós temos uma educação. O que a educação faz? A educação ela pretende a castração do pensamento ou do pensador e uma fábrica de réplicas. É com isso que a educação trabalha, não é? Eu peguei esse texto de Freud, fui colocando aqui as minhas ideias malucas, mas é tudo isso que a gente tem visto ao longo dos anos. E aí também nós entramos para a religião. O que é a religião, na verdade?
A religião é uma estrutura que traz para você o peso dos mandamentos e a venda de ilusões. Freud diz que com o avanço da humanidade, a religião até desapareceria. Então nós estamos trazendo isso aqui, qualquer dia a gente pode conversar mais sobre o assunto. Aí nós temos aqui, numa acepção de Freud, Freud diz que a razão da sociedade organizada, ela serve basicamente para dois fins, que é a proteção do ser humano frente à natureza e a manutenção dos vínculos recíprocos. Então vamos lá, quem que é o indivíduo na cultura? O indivíduo na cultura, ele pode estar tranquilo. Ele vai vive da segurança proporcionada pelo grupo. Hoje nós temos mais profissionais aqui no nosso grupo, né? Hoje nós temos a Franciele, que é mais uma advogada. Então vamos lá. Trabalhou muito com isso, segurança, defensoria pública, não é, Fran? O que faz a defensoria pública? Defender o indivíduo dos seus inimigos. Nós estamos protegidos dentro da civilização. No sábado, uma participante do grupo, lá de sábado, ela disse que é legal, porque ela está andando na rua e alguém vem e tenta atacá-la sexualmente e tem a civilização que vai protegê-la. É isso. Viu, Mara? Ninguém vai te atacar na rua porque a civilização te protege. Certo? Rosana, ninguém vai te atacar na rua porque a civilização te protege. Certo? O Richard de Limeira, cadê o Richard? Tô aqui, amor. Richard, você está protegido, a civilização não vai deixar você ser atacado sexualmente na rua. Tá feliz, Richard? Pena. Oi? Que pena. É isso, pessoal. Eu sabia que ele ia falar isso. Que pena. Eu sabia que ele ia falar isso. Que pena. Porque a mesma sociedade que te impede de ser catado na rua também vai te impedir de catar os outros. Então, olha o que Freud diz. O indivíduo na cultura, ele trocou parte da sua felicidade por uma parte de segurança. Então nós estamos trabalhando com uma humanidade que não tem medo de ser feliz. Tem medo de entrega, tem medo de relações, tem medo de investimento e está muito na base da segurança. Tudo que nós queremos é segurança. Ô Sandra Francisco. Oi. O ser humano da cultura, Sandra, abriu mão da possibilidade de realizar suas pulsões. Isso é bom? É ruim. Oi? É ruim, porque tudo vai sendo mais recalcado ainda. Então. Porque é uma energia, é uma força que você contém. E para onde vai essa força? Sim. Aonde vai? O Richard Leandro diz que isso aí vai para as neuroses. Para os comportamentos desajustados. Quando o desejo, ele precisa ser recalcado, né? E aqui, nesse slide, é interessante que Freud traz a definição do nascimento da cultura. E isso aqui está narrado no texto chamado Totem e Tabu. O Richard Leandro e o Adriano, se não me engano, tiveram aula comigo desse texto. Nós estudamos lá o Totem e Tabu, de Freud, um textinho jóia de ler, né? Gostoso de ler.
Ninguém na aula conseguiu ler. Eu lembro que eu perguntei, vocês estão lendo o texto? Todo mundo falava que não. Alguns falavam, estou lendo, mas não estou entendendo. Eu espero que depois da aula eles tenham lido. Mas é mais ou menos assim. Freud notou nos atendimentos de criança, de meninos, ele notou que ali naqueles garotos de 5 anos mais ou menos, havia um amor exagerado deles pelas mães. E por outro lado, eles amavam as mães, mas por outro lado, hostilizavam seus pais, os meninos. Por que que acontece isso? Então, o estudioso Sigmund Freud foi atrás de todas as civilizações, e ele estudou todas. E ele achou uma coisa comum. Em todas as civilizações se prega o horror ao incesto. Então, por que que o incesto é uma coisa tão melindrosa, tão difícil de ser estudado, entendido? Depois que Freud estudou tudo isso, aí ele criou o mito da psicanálise. Então isso aqui é a criação dele. O mito do totem e o tabu. O meu professor Newton, o Newton dizia que o totem e tabu pode ser chamado de a antropologia da psicanálise. É muito jóia o texto. Então Freud cria então essa ideia e ele explica da seguinte maneira. Tem uma horda primitiva, um povo muito antigo, em que o pai é um tirano. O pai é uma figura de ódio, de terror. Então o que que esse pai faz? Ele guarda as filhas para ele e expulsa os meninos de perto dele. Ou seja, naquela horda não se tem prazer sexual. Por quê? Porque o pai guarda as meninas. Então, os habitantes dessa horda resolvem, entre eles, matar o pai. Já que ele é tão tirano, tão opressor, vamos matar ele. E aí alguém vai lá e mata o pai. Quando o pai é morto, nasce a ideia de liberdade total. Agora nós podemos fazer da vida o que bem queremos, inclusive pegar as fêmeas, pegar as meninas. Então entra nesse êxtase de maravilha e beleza e pulsão desenfreada. E a coisa vai. Até onde a coisa vai? Até o momento que nasce o sentimento de culpa. Não devíamos ter matado o pai. Por quê? Porque nós precisamos dele. Olha o superego. Nós queremos ficar longe do nosso pai, matar o nosso pai, mas nós precisamos dele. Não é isso, Vitor? Oi, Vitor. Oi, tô aqui. A gente quer matar o pai, não quer, Vitor? Todo dia. Todo dia. Mas só que matando o pai, o que que descobre, Vitor? Cara, não sei. Eu acho que eu não matei meu pai ainda. Tá. Daniel. O Daniel tá aqui do meu lado. É isso, Daniel. Dá vontade de matar o pai, não dá? Que? Mas depois descobre que não vive sem um velho. Não é isso, Vitor? Então não dá para matar o pai. É isso. Mas isso é a ideia do superego. A gente mata, mas depois tem saudade, tem culpa. E aí então o que que fizeram? Mataram quem matou o pai. E aí criaram uma nova civilização. E essa nova civilização está pautada em 3 pilares. Primeiro, horror ao incesto. Pai não vai ter relação com o filho. O filho não vai mais ter relação com a mãe.
Irmão não tem relação com irmã. E aí por diante, né? O incesto passa a ser horrorizado. Outra coisa, não se mata mais o pai. O pai não será morto. E o terceiro princípio, vamos construir um tótem. O tabu é isso, horror ao incesto e nada de assassinar o pai. E o tótem seria uma figura divina, uma expressão divina. Ou seja, alguém ou algo para ser adorado e para ser reverenciado. Podia ser um animal, podia ser uma planta ou até uma própria pessoa. Então, o que a cultura primitiva fazia? Criava-se o tótem e era uma figura que ninguém podia chegar perto. Ela era honrada, venerada, adorada, extremamente respeitada. Mas uma vez por mês, ou numa época qualquer, esse animal, um animal que representava esse tótem, ele era morto e partido em pedaços, e cada participante da horda comia um pedacinho desse tótem para simbolizar o arrependimento, a absolvição do pecado e uma nova oportunidade. Assim nasceu a cultura. Pergunta: uma palavra. Se Freud coloca que as culturas nasceram assim, vamos lá. Então nós temos a cultura islâmica, a cultura oriental, a cultura ocidental, a cultura judaica e a cultura grega. E aí depois nós podemos até colocar a cultura cristã. Quem pode falar para mim uma palavra que caracteriza a base de todas as culturas? Sem medo de errar. Vamos lá, gente? Sem medo de cometer pecado. O pecado. Oi? O pecado. Mara, é isso, mas eu quero outra palavra. A culpa. A culpa. Quem falou culpa? Eu. Então, pessoal, vamos entender uma coisa? Eu sei que a gente não gosta. Daiane, oi Daiane, Daiane Ramos. Você tá aí, Daiane? Tô sim. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, tá? Daiane, Obrigada. eu sei que ninguém gosta disso. Mas toda a civilização, gente, está calcada na culpa. O que é religião? Eu sei que aí tem muita gente aqui que gosta de igreja. Vocês sabem que eu também gosto. Eu sou estudante das religiões, não é? E vou morrer estudando religiões. Compartilho religião. Mas fala para mim, qual que é a base das religiões? Eu penso que é o poder também. Quem falou? Rosana. Rosana, poder, exatamente, Rosana, poder, certo? Mas o Eliseu falou uma palavra que daqui a pouco a gente usa, mas quem tem o poder se aproveita do que, gente? Do que existe nas religiões? Do medo. Medo. Da culpa. Culpa. Pessoal, religião é culpa. Outro dia tem uma estudante de psicanálise, é uma freira, e ela veio aqui para a gente trabalhar a monografia dela sobre psicanálise e religião, e fez um trabalho extremamente perfeito. Eu fiquei encantado com o trabalho dela. E ela é filósofa também, estudou filosofia, sociologia, e aí agora com a psicanálise ela trouxe o trabalho dela. Mas ela assustou quando eu falei para ela: irmã, religião é culpa. Então hoje nós temos uma pregação moderna no meio evangélico que diz o seguinte: todo avivamento religioso começa com a consciência de culpa. A culpa pelo pecado. Só que esse sentimento de culpa, ele pode ser até trabalhado dentro das religiões,
Mas quando você traz para o set analítico, a culpa é um mal que a cultura está fazendo com que se alastre na humanidade como um todo. Então nós colocamos aqui esse slide, ó. Qual que é a marca na história da humanidade? É o assassinato do pai, o desejo pela mãe, espécie que se repete no indivíduo através do complexo de Édipo, que é vivenciado na fase fálica. Então Freud trabalhou, deixa eu ver se tem aqui, se tiver a gente já fala. Então Freud trabalhou as fases do desenvolvimento humano, que é a fase oral, a fase anal, e depois ele trabalha com a fase fálica, que é aquela fase em que a criança já começa a ter ideia de sexualidade. E nós colocamos aí aquilo que os antigos pensaram, que a fase fálica ela é extremamente crucial para o desenvolvimento sexual da criança. Então veja, a criança quando nasce, tudo vai na boca, é a fase oral. Então vai do 0 a 1 ano. Depois ela tem a fase anal, que toda a concentração dela é naquilo que é excretado do seu organismo. Mas quando ela entra no 3º ano de vida, começa então a fase fálica. Então a criança começa a pensar no órgão sexual e na falta dele. E aqui nós trabalhamos com a ideia do menino e da menina. Ó, o menino, a energia sexual dele é canalizada para a mãe. E aí Freud constata que ele tem um sentimento de inveja e ódio que é direcionado ao pai. E a menina então tem uma energia sexual canalizada para o pai. E ela tem um sentimento de inveja e ódio direcionado para a mãe. Então quando Freud escreve o Complexo de Édipo, ele diz que ele descobriu nele que havia uma paixão inconsciente pela mãe e um ódio inconsciente pelo pai. E depois ele declara, né, que estudando ele chegou à conclusão de que isso aqui é universal. Quando eu estudei, eu falei assim, isso comigo não aconteceu e nem acontece. Mas a defesa de Freud é que isso aqui é o campo do nosso inconsciente. Deixa eu ver se está aqui no slide. Aqui, na fase fálica, nós temos a universalidade do falo, a universalidade do pênis, que é a descoberta do falo. Turma, o que acontece então e Freud tenta explicar? Aqui acontece a dor da falta e o medo das perdas. Amor não correspondidos, desejos não realizados. Vocês estão entendendo, gente? Sim? Então vamos lá. A dor da falta. Falta o quê? Falta para a menina o pênis. E o medo das perdas, Freud trabalhou, é do menino. Menino tem medo de perder o pênis, de ser castrado. O menino e a menina têm um amor não correspondido. Porque o pai ama a mãe. Ele não vai amar a filha, eroticamente falando. E a mãe ama o pai, não vai amar o filho, eroticamente falando. Isso aqui começa o complexo de Édipo. Nós estamos dentro da casa, certo? Estamos aqui no interior de uma família. Pai, mãe, o filho e a filha. Aí eu lembrei, 2009, há 11 anos atrás, eu prestava um trabalho no hospital municipal daqui de Americana, na capelania evangélica.
Pessoal, olha que interessante. Precisávamos conversar com igrejas sobre que era um ministério. E aí, fomos lá, eu e a presidente Marisa Ferro, a Mara conhece ela. Eu e a Marisa. Fomos lá na Catedral Assembleiana de Americana. Um lugar que cabe 10 mil pessoas. Um negócio muito chique. E nós chegamos lá, na reunião, eles não perguntaram nada para Marisa. Eles perguntavam para mim. E quando ela falava, eles não davam muita bola para ela. Tinha lá uns 8 pastores. Numa manhã de calor, 9 horas da manhã, um sol escaldante, todo mundo de paletó e gravata. No final da reunião, quando a gente estava saindo, a Marisa falou para mim, muito triste, ela falou para mim: hoje eu vi a falta que faz um título. Por quê? Eles não deram bola para mim porque eu não tenho título. Eu falei, imagina, ali ninguém tem título, eu não tenho título e eles também não. Problema, minha filha, é que você não tem falo. O falo masculino você não tem. E ela perguntou, o que é isso? Fala, você mais claro, tá? Você não tem pênis. O que é isso? Que absurdo. Eu falei, exatamente. A sociedade é machista. Extremamente machista. Sinto muito, né? Mas a ausência do falo. Nota que quando uma mulher... O Vitor falou isso no sábado, mas eu vou pedir para o Vitor nem falar agora, porque a explicação dele é muito longa. Mas o Vitor disse que uma mulher, quando quer ter um posto, ela caminha para virar uma espécie de homem. Então ela vai abrindo mão da feminilidade dela, né? Para poder superar ou passar essa ideia de que ela pode. Absurdo. Mas é isso. Isso é psicanálise. Mas Freud coloca que essa ideia, a dor da falta, o medo da perda, amor não correspondido, desejos não realizados, tudo isso que compõe o complexo de Édipo, gradativamente vai sendo abandonado e dissoluto. Acaba. Só que aí entra uma outra etapa. Agora surge o quê? O superego. O que é o superego? Superego é o indivíduo na cultura. Agora a coisa pega, porque ele vai trabalhar com essa ideia do superego na cultura. É isso aí, ó. Colocamos aí no slide. É o indivíduo entrega a cultura. Instância, explicada por Freud, é uma instância psíquica que depende das circunstâncias sociais. Vamos lá. A Laís quer fazer alguma coisa. A Laís tem um desejo. E a Laís decidiu que vai realizar o desejo. Só que eu digo para a Laís, eu sinto muito, Laís, isso aí vai depender de convenções, vai depender da cultura. Se a cultura aprovar, Laís, você faz. Se a cultura não aprovar, você engole seco. É isso. O superego, ele assimila as normas e os valores vigentes. E ele representa o pai internalizado na vida do ser humano e introjetado no ego. Veja, o ego tem sonhos, o ego tem desejo, mas o superego elimina. Então, o que acontece? O ego, ele fica protegido da catexia libidinal. Alguém lembra o que é catexia? Quem me ajuda? Eu não sei. Gostei da resposta. É isso.
Vamos lá, é isso. Ó, catexia você vai aprender lá no curso, que é acúmulo de energias. São as energias acumuladas, elas vão juntando e tem coisa mais gostosa. Eu vou chamar de Célia de novo. A de Célia? Oi. Você lembra um dia, capaz de você não lembrar, mas você lembra um dia que eu quebrei um banco na tua frente, que eu tava com raiva? Lá em Piracicaba? Acho que não. Você rachou de rir, mas eu tava com tanta raiva que eu peguei um banco, eu estilhacei no chão, eu joguei o banco no chão, o banco estilhaçou. Um banco de madeira. Gente, foi muito gostoso fazer aquilo. Não tem coisa mais gostosa do que você pegar um copo e sentar o copo no muro. Quebrar aquele copo. Richard Stefanini. Oi, amor. Você já viu quando uma pessoa pega um monte de prato e joga no chão? Sim. Ou então faz igual certas pessoas, tipo o Richard, assim, que falha bem e fala assim, ó, mas bem gritado mesmo, para ir lá no fundo da alma do indivíduo. Vai pra puta que pariu. Quando você manda o cara ir pra puta que pariu. Ah, não é isso, Richard? Você se liberta. Você se liberta. Você se liberta. Imagina, sai 15 demônios do corpo. É isso. Não é? Quando você grita, sai aquele grito. É uma espécie de orgasmo. Catexia é aquele orgasmo. É aquela energia que você não aguenta mais, de repente vai com tudo. Mas o superego protege o ego disso. Porque o ego não vai ter energia catequizada. Por quê? Porque esse ego agora não está mais sob o domínio do id. Ele está sob o domínio do superego. Ele é o que, gente? Ele tem a proteção. Porém, o que é a vida dele? Vamos lá? Se ninguém respondeu, chame pelo nome. Vitor. Oi, você pode reformular a pergunta? O ser humano, Vitor, protegido da catexia libidinal. Ó, o ego fica protegido da catexia. Ele é o que então? Ele não vai ter mais essas catexias. Por que ele não tem? Porque ele não acumulou energia. Certo, Vitor? Certo. Então, gente, se ele não acumulou energia nenhuma, como que é a vida dele? Como que é a vida dele, Adriano? É marasmo. Isso, exatamente. É o marasmo social. É isso, Tânia. É isso. É o mal. Mal que proíbe, que coíbe, que castra. É um ser castrado em relação a pulsões. As pulsões foram sendo castradas, uma por uma. Então veja, a sociedade na cultura, ela te protege. Por que ela te protege? Porque ela tirou de você as pulsões, os desejos, as fantasias, os sonhos. É isso. Esse é o texto de Freud. Essa é a reflexão que eu loucamente, né, sem juízo, convidei vocês para essa reflexão. E vou dizer uma coisa, eu acredito em tudo isso aqui que eu estou falando. É com isso que nós trabalhamos. Como a angústia do ser. Então Freud falou lá do superego, aí nós colocamos aqui, que está lá no texto, as instâncias psíquicas. Freud criou essa ideia aqui no ano de 1920,
a 1923. O que é o id? O id é a instância psíquica regida pelo princípio do prazer. Desconhece qualquer tipo de censura. Alguém diz que o ego é o equilíbrio. Não, o ego não é o equilíbrio. O ego é o princípio da realidade. O ego só trabalha com atos conscientes. E o superego é aquele que controla o ego, impedindo a realização das pulsões. Te dá segurança. Vamos dizer assim, te dá uma certa paz. Porém, gera sofrimento, angústia, repressão. E é aquilo que o Richard Leandro colocou. Isso vem lá na família. A família cria esse superego e a pessoa adulta vai chegar nessa fase expressando todas as suas neuroses e, em muito caso, as próprias psicoses. Sofrimento. De onde vem o sofrimento? Daí, ó, o sofrimento trazido por Freud, ele vem da tensão entre o superego severo e o ego. O ego, sendo punido pelo superego, ele sofre. E além dessa tensão, pessoal, estou falando aqui, tem vários slides, tá? Mas se quiser me interromper, fazer pergunta, manda ver. Então percebe-se outras faces do sofrimento humano. E a psicanálise, então, vai tentar entender o sofrimento traduzido pela fala de quem sofre. É isso que vai trabalhar. E tá indo bem, ó. Começamos, então, com o sentimento de culpa. Olha o mal da civilização. De onde veio o sentimento de culpa? O ser humano veio no mundo, eu sempre falo para as pessoas, o ser humano parece que veio nesse mundo para mastigar corrente e carregar pedra. O sentimento de culpa surge lá na infância. Onde ele começa? Ele vem lá a partir do medo do desamparo da autoridade. Se meu pai me desamparar, se minha mãe for embora, se o meu pai morrer. Eu lembro uma tática que a minha mãe tinha e que era horrível. Quando a minha mãe estava insatisfeita com os nossos comportamentos, ela ameaçava a gente. Eu vou morrer. E aí nós ficávamos pensando, o que eu posso fazer para que a minha mãe não morra? E aí ficava aquela ideia, né? Mas se ela morrer, eu vou ser culpado. Eu vou estar desamparado e vou carregar esse sentimento de culpa. Aí Freud trabalha também com uma ideia de que nós nos culpamos por pensamentos que nós julgamos pecaminosos. Vamos lá. A ideia do incesto, a ideia das pulsões, a ideia do desejo. E em razão da perda do amor, né? Então o ser humano tem um medo de perder o amor. Eu estou aqui de frente com o Eliseu, vou até perguntar para ele aqui. O Eliseu vem de uma religiosidade castradora, não é, Eliseu? Lembra? Um dia a gente conversou na aula. Então, o que acontece com o adolescente que vem de uma religiosidade dessa? Imagina só, o menino ele está sendo criado lá na igreja.
E eu vou dar nome aqui, porque não tem problema, tá certo? É tudo igreja nossa. Vamos lá, vamos pegar a minha denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá. E o Eliseu está aqui na minha frente, Congregação Cristã no Brasil. Né? Então, nós fomos criados para não pecar. Agora você imagina o menino de 11 anos, ele está ali dentro da igreja, ele está num grupinho bem seleto. E quando ele vai lá para a escola, e ele começa a ver as meninas, e ele sente pulsão sexual pelas meninas de 11, 12 anos, e aquilo é reprimido. Outro dia uma mulher me ligou, querendo marcar uma consulta. Eu preciso falar com você. E com o meu filho perto. Aí ela veio. E ela falou assim, pessoal, olha só. Menino de 13 anos. E ela falou assim, o meu filho que está aqui do meu lado, mexe no celular do meu esposo. E ele pegou fotos de pornografia. O cara tem uns 45 anos. E ele pegou fotos pornográficas. E ele chamou a atenção do pai. E o pai disse que fez terapia com você. E você falou que todo homem faz isso. Todo homem visita site pornográfico. Então eu quero que você fale para o meu filho se você falou isso e se isso é normal. Eu disse para ela, olha, eu não lembro de eu ter falado isso para o teu marido, faz tanto tempo, nem lembro quem é teu marido. Mas pode ser que eu tenha falado sim, porque todo homem visita site pornográfico. E ela ficou horrorizada comigo, ela falou assim, meu Deus do céu, você não pode falar isso para o meu filho. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, aí eu disse para ela, sabe por que o homem visita site pornográfico? Todos? Porque é tudo idiota, é tudo um bando de idiota, e visita mesmo, né? E eu estou trabalhando com um ser humano faz 30 anos, eu sei que visita. Mas eu só quero colocar para vocês o seguinte, a carinha do menino. Aquela carinha e a mãe jogando em cima dele, filho, site pornográfico, masturbação, vai para o inferno. Eu olhava aquela situação, é isso que ela falava para mim, é isso que nós ensinamos lá na igreja, não pode masturbar. Aí eu lembrei do filme, O Advogado do Diabo. A única cena que eu guardei do filme, que por sinal era um filme bom na época, né? Fala muito da soberba. Mas o advogado do diabo, tem uma hora que o diabo dá um grito e ele fala assim, Deus, como que nós vamos explicar Deus? Deus criou coisas boas e disse para os seus filhos, não pegue, não toque. Então o advogado do diabo dizia, Deus é um ser irônico. Mas eu não quero entrar aqui nos meandros das religiões. Só quero colocar para vocês, nós temos uma sociedade recalcada, unida. É um ser o quê? Oi? Deus é um ser o quê? Irônico. Ah, irônico. Tá. Que cria e diz que você não pode usar. Não é? Então, alguém pergunta para mim dos meus moleques, né? Como que eu convivo com eles. Aí eu falo para todo mundo, olha, não siga meus exemplos, tá? O Vitor está aí me ouvindo, o Daniel está por aqui, o Davi também. Então eu falo para todo mundo, não siga meu exemplo de jeito nenhum. Que eu criei esses 3 moleques aqui, né, Vitor? Criei meus 3 vagabundos e livres. Eles foram criados livres. Oi? Eu só trabalho e estudo. Então, criei meus 3 vagabundos aí que dão um gasto danado. Eu criei eles livres, né? Mesmo no ambiente de igreja, eles foram criados com toda a liberdade. Não sei se
se deu tão certo assim, se deu errado, mas eu não me culpo, tá? Não fico me culpando e nem aceito aquelas críticas do meu superego interno. Então, pessoal, é isso, existe pulsão, existe masturbação, existe tesão, existe excitação, existe tudo. E uma boa educação não é aquela educação castradora, certo? Castrar só vai trazer mais prejuízo e vai criar uma sociedade, como disse lá o Richard Leandro, nós vamos ter uma sociedade neurótica, ok? Mais neurótica do que já é. O sentimento de culpa, ele prossegue através do medo, do medo do superego, da instância que representa a autoridade. Então, olha só, Freud trabalha aqui com essa ideia do sentimento dentro de uma dinâmica. Então veja, nós estamos na cultura. Por que o mal está instalado na cultura? Então Freud está trazendo a seguinte ideia. Nós temos aqui o medo da autoridade. Pelo medo da autoridade, a satisfação deve ser renunciada. Isso quando estávamos lá pequeninos. Medo do pai, da mãe, do professor, do padre, da polícia. A satisfação era renunciada numa boa. Olha só, eu só não vou, tá certo? Eu não vou na festa. Eu abro mão, eu não vou viajar com os meus amigos. A minha mãe não quer, então eu não vou pôr o carro na pista. Eu não vou para a pista sozinha com minhas amigas. Então, medo. Não é amor não, tá? É medo. Medo do quê? Medo de surra? Não, gente. Medo de perder o amor. Medo de frustrar o amor da mãe. Aquilo que a gente viu no slide anterior. Satisfação deve ser renunciada. A gente abre mão. Para o meu pai não ficar bravo comigo, eu abro mão. Eu abro mão. E aí tem gente abrindo mão de tudo. Tem gente abrindo mão até de profissão, até de curso. Por quê? Porque tem medo de ferir o amor do pai. Só que na cultura, o medo não é da autoridade, o medo é do superego. E o superego, no superego, a satisfação, a renúncia da satisfação não basta. O superego trabalha com a ideia de punição. O ser humano vai ser punido. Ele vai pagar um preço alto pelo que ele fez. Então veja, é o sentimento de medo, o sentimento de culpa. Aí concluímos na última frase o seguinte: nenhum desejo, tanto desejo pensado ou desejo realizado, pode ser escondido do superego. Pensamento. Eu pensei, meu Deus, não devia ter pensado isso, mas pensou. Aí vem a culpa. Culpa por ter pensado. Eu realizei, aí pior ainda, a culpa por ter realizado. Onde começa o ódio? Então lembra que a gente falou de família, gente? Quando vocês falaram que família é um conflito. Família é o palco de todo recalque, não é? De sentimentos recalcados. Freud coloca que a culpa nasceu na família. A Franciele, o Richard, a Laís, quem mais? O Vitor. Eu acho que são os únicos aí que não têm filhos.
Professor, Oi. desculpa te interromper. Quando o senhor fala de um superego severo, não tem nada a ver com o superego do pai crítico ou pai protetor, né? Não. Tá. Não, é a severidade da lei, certo? Tá, ok. Certo? Tá, obrigado. Richard, você que não tem filho ainda, você sabia que nós pais somos peritos em despertar a culpa em nossos filhos? Isso é terrível. Pessoal, eu sei de um bando de pai aí que não se realiza de jeito nenhum e fica culpando os filhos. Eu só sei de uma coisa. Ah. Eu vivi ontem uma experiência como esta. Quando eu fui até a casa dos meus pais ontem, minha mãe chorando muito porque acabou brigando com meu pai e tal, né? Eu disse pra ela chorou, falou, gritou, xingou, e depois eu falei pra ela: mãe, o seu casamento com meu pai já está falido há muitos anos. E o grande problema do seu casamento foi a comunicação. Porque você falou coisas que machucou ele. E ele falou coisas que machucou você e vocês nunca se resolveram. Aí minha mãe vira para mim chorando e fala assim: eu sofri muito por causa dos meus filhos. E aí eu virei para ela e falei assim: olha, lamento, mãe, mas essa culpa eu não vou carregar. Esse conteúdo é teu e do meu pai. Vocês que se resolvam. Tá. Legal. Mas nós não vamos entrar aqui numa sessão de análise. Mas vocês acreditam mesmo que... Eu acredito que o Richard tenha falado isso para a mãe dele. Mas vocês acreditam mesmo que essa culpa ele não carrega? Eu não vou nem deixar meus amigos falar. Carrego porque depois vim pra casa, chorei que nem um filho da puta. Aí, tá vendo? Minha mãe não foi feliz porque eu não deixei. Ainda bem que tem terapia, né? Ó, ainda bem que tem terapia e eu acho que nós somos bons nisso. Ainda bem que depois de todo esse conteúdo eu fodo meu terapeuta. Vai no terapeuta. Vai no terapeuta. Vamos lá. Quem não faz terapia ainda, comece a fazer, porque vale a pena a gente trabalhar todos esses sentimentos. Gente, a família é a estrutura onde produz o sentimento de culpa. Vou contar uma historinha aqui. Se eu já contei, vocês falam: epa, já contou essa história. Aí eu mudo, tá? Mas eu atendi uma estudante de psicologia muito pobre. Uma pessoa muito linda. Linda por fora, linda por dentro. Tinha 17 anos de idade. Estava no primeiro ano de psicologia. Aí passou para o segundo, fez 18 anos. E ela disse para mim que ia comprar uma bis, comprar uma motinha. Porque eu estava chegando atrasada na faculdade. Todo dia. Morava longe da faculdade e tentou ir de van, também atrapalhou a vida dos passageiros. E o namorado dela parava de trabalhar e pegava ela, levava para a faculdade. Estava chegando muito atrasada. Ela falou para mim assim: eu estou juntando dinheiro para comprar minha moto. E ela trabalhava no Banco do Brasil, parava 5 horas da tarde, saía lá do fundão de Nova Odessa para estar aqui no centro de Americana, na Unisal, para aula. A moto que ela ia comprar custava R$4.000 e ela tinha 2.000. Já estava no meio. E ela falou para mim: meu dinheiro vai para pagar a faculdade e para guardar para comprar moto. E ela trabalhava para uma empresa que vendia seguro. Essa empresa estava no Banco do Brasil. Ela chegou lá um dia, numa quinta-feira, o gerente dela disse assim: Thalita,
eu tenho uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim para te dar. Ela fala ruim. Você está demitida. Aí ela começou a chorar e falou assim, mas tem notícia boa? Ele falou, tem. Ó, você está demitida porque a empresa nossa foi vendida. E a nova empresa está nos contratando. Você vai ter um salário maior, você vai receber fundo de garantia, você vai receber um monte de coisa, 13º, essas coisas todas. E ela recebeu 4.000 reais. E ela tinha 2. E ela estava muito feliz. E saiu com o namorado dela, escolheu a motinha, foi lá no estacionamento, escolheu e disse para o vendedor, segunda-feira eu venho buscar a moto. Porém, contou para a mãe. Não devia ter contado, mas contou. Aí no sábado de manhã a mãe dela pegou todas as contas da casa e disse assim, você tem coragem de deixar teu pai todo endividado e comprar uma moto? Naquele dia ela veio consultar comigo, mas ela não chorava. Ela gritava. A única coisa que eu lembro de ter falado para ela é, esse dinheirinho aí, ó, vai cair nas dívidas do teu pai, não vai significar absolutamente nada. Isso eu tenho certeza. Pessoal, adivinha o que ela fez? Na sua opinião, ela comprou a moto ou deu dinheiro para os pais? O que vocês acham? Que deu dinheiro pro pai. Isso. Eu acho que ela comprou a moto e devia socar essa mãe. É, mas não comprou a moto porque o superego não deixa. Não, Laís. Ela não comprou a moto, Laís. Ela deu dinheiro para a mãe. Porque o superego não deixa. Entendeu? Ó, o superego não deixa. Porém, o ódio dirigido à figura paterna permanece mais forte ainda. E o que nós fazemos com esse ódio? Nós reprimimos, nós recalcamos e nós temos um indivíduo, cada dia, cada vez, cada tempo, nós temos um indivíduo mais infeliz. E tentando se libertar do sentimento de culpa. E aqui nós temos o Freud colocando, gente, que o sentimento de culpa o sentimento de culpa, assim, o sentimento de culpa é a cultura. Então Freud diz o seguinte, que o progresso da ciência é acompanhado por uma intensificação desse sentimento culposo. Qual que é o resultado? Um mal-estar causado por uma variedade de ansiedade. No sábado, gente, no sábado a Marisol deu uma explicação sobre ansiedade que eu fiquei babando. Foi muito jóia a explicação que ela deu. Ela falou, um indivíduo ansioso é aquele indivíduo que tem medo do pai, teve tanto medo do pai, da mãe, não atingiu a satisfação do pai e agora ele vive ansioso. É a culpa. A ansiedade veio da culpa. E Freud diz o seguinte, olha, veio o mal na civilização, causou ansiedade, nós tivemos o crescimento da infelicidade. E o que o indivíduo vai fazer para poder se libertar ou amenizar ou explicar a culpa? Ele vai se utilizar de sentimentos agressivos. Vamos lá, gente, olha, nós estávamos falando do quê? De culpa. E agora nós entramos na questão da agressividade. Como que nós vamos viver numa sociedade se ela é pautada por sentimentos muito agressivos?
que é a agressividade? Quem que fala para mim sobre isso? Rapidinho. O que é agressividade, gente? E onde ela está pautada? Onde ela mais se intensifica? A agressividade é um sentimento e ela está pautada única e exclusivamente no id, na pulsão. Por que, Richard? Por que ela está no id? Isso, por que ela está no id? É porque é aquilo que eu quero realizar e às vezes eu não consigo, né? E aí uma forma de eu transferir esse sentimento, essa pulsão, é por meio da agressividade. E lembrando que essa agressividade ela pode ser intrínseca ou extrínseca, né? Ou seja, às vezes eu posso ter um indivíduo extremamente agressivo que não externaliza essa agressividade, mas ele come demais, e ele comendo demais ele está se automutilando. Ele é extremamente ansioso, ele está se automutilando, ele está se agredindo, né? Não deixa de ser uma forma de agressão, né? Que mais? Eu podia dizer que a agressividade é um comportamento aprendido. Tá onde? Ela é um comportamento aprendido que ela nos traz danos físicos e mentais. Sim. Então, Rosana, e onde começa a ser aprendido? Aprendido dentro da família, no primeiro momento. Né? Dentro de casa. A agressividade, gente, é resposta. E o Richard tem razão quando ele fala que é uma resposta do id. Sim, é do id. Porque o superego não vai. O superego vai reprimir a agressão e o ego vai entender que não é por aí. Mas o id responde, vamos usar a expressão bem popular, o id responde na lata. Entendeu? É aprendido, ele vai vivenciando com isso, Rosana. Você tem razão. Ele vai assimilando essa ideia. E Freud coloca que a civilização, dentro da civilização, nossas atitudes são pulsionais. E o nosso governo é inconsciente. Pesado, né? Então, os sentimentos agressivos, eles nasceram da culpa. E eles são fortes, são poderosos e são um obstáculo para o desenvolvimento da cultura. Mas aí, nós temos o quê? Nós temos uma cultura que vai repreender a agressão, certo? Ó, a cultura vai acabar com a agressão. E como que ela acaba com a agressão? Ah, essa resposta é boa. Como que a cultura combate a agressão? Isolando o ser humano. Punindo, colocando limite. Isolando, punindo. Ô Sandra, como que você chama essa punição? Castração. O que mais? Colocando a culpa. Ó. Olha, presta atenção numa coisa. A sociedade vai punir o agressor praticando agressão. A defesa contra ela pode produzir tanta infelicidade quanto a própria agressão. E daí fica o indivíduo recalcado, né? Olha, o Adriano disse, isolando, castrando, agredindo. Eu diria oprimindo, né? Sim. O homicídio é uma agressão. E a pena de morte é outra agressão. Na mesma natureza. Quando a sociedade castra o indivíduo,
ela está agredindo. Então nós temos uma sociedade que deveria viver na afetividade, mas nós temos uma ideia de afetividade, mas por outro lado temos uma realidade agressiva. Somos agressivos. As pessoas se armam agressivamente para poder se defender. Aí Freud define a agressividade como uma manifestação da pulsão de morte. Vamos lembrar agora. Pulsão de morte é prazer ou desprazer? Espero que ninguém erre mais. Desprazer. Pulsão de morte? Quem falou? Eu. Não, Fran. Não, Fran. A pulsão de morte é prazer. A pulsão de vida é desprazer. Entendeu? Excitação é a pulsão de vida, mas é desprazer. Desejo é pulsão de vida, mas é desprazer. O orgasmo é prazer, mas é pulsão de morte. E a agressão é uma pulsão de morte. Por quê? Porque você agride e você tem um orgasmo agressor. Você responde. Pessoal, vamos estudar qualquer dia pulsão de vida, pulsão de morte? Vocês querem? Vamos lá, que aí a gente... porque... Com certeza. Vocês percebem que sempre dá confusão, né? Na questão da pulsão de vida. Então a gente vai ver isso aí, tá bom? Qualquer dia a gente trabalha isso. Oi? Oi, Lu? Oi, Montever. Eu não lembro se foi Freud que falou que tem pessoas que até cometem crime, né, nessa agressividade, eles até chegam a cometer crime para que eles sejam punidos. E assim eles aliviam o sentimento de culpa que eles têm. Sim, a maioria. Deixa rastro para ser punido. Freud disse isso aí sim, Luciana. Procura lá aonde ele falou e depois você me fala. Mas foi ele que disse. A pessoa comete um crime para ser punido. Pessoal, isso que a Lu está falando é um assunto tão bravo. Eu já passei por tanta situação assim. Quando você fala que a pessoa não vai ser punida, ela acha ruim. Entendeu? Ela acha ruim por não ser punida. Parece que ela precisa daquela punição para poder sentir um alívio. É isso mesmo, Lu. Então Freud fala que a agressividade é uma pulsão de morte, consiste em uma classe pulsional oposta às pulsões de vida. Quer ver como vocês vão entender agora? Visa a atingir o estado zero de tensão. É uma das maiores ameaças de aniquilamento da cultura, gerando infelicidade, inquietação e mal-estar. Vamos lá. Como que você faz para que o teu agressor pare de te agredir? E venha um estado zero de tensão. Você dá uma de mais forte do que ele, entendeu? Ele te fala uma verdade, você joga 20 na cara dele, ele para de falar com você e você tem a sensação de um estado zero de tensão. Ou então você mata ele. Matou, acabou. Zerou. Estamos zerados. Eu acabei com ele.
Por isso que Freud coloca que a agressividade compromete a cultura. A cultura pode se extinguir. Se não controlar a agressividade, ela pode acabar com a sociedade. E enquanto ela está aí, o indivíduo agride. A sociedade defende o agredido, agredindo. Resultado: infelicidade, inquietação e um mal-estar tremendo. Aí Freud diz o seguinte, ó, o ser humano não é manso, não é amável. Ele não é aquele ser somente capaz de se defender quando atacado. Quando o ser humano vai se relacionar com o próximo, ele tem em si uma boa cota de agressividade. Então nós temos o encontro de dois seres muito agressivos. Pessoal, é 8h30. 10 minutos para um cafezinho, tá bom? 10 minutos? 10 minutinhos, vai lá no banheiro, lava o rosto, mas eu não estou percebendo ninguém com sono, ainda bem, não estou vendo ninguém com cara de sono. Legal, mesmo com frio, né? Então vamos lá, gente, 10 minutos, ok?